Boa tarde, hoje é dia 22 de abril de 2015, estamos começando mais um Rádio Web Filosofia dos alunos da PUC do Paraná, em Curitiba. Estamos hoje aqui com o professor Abel Ribeiro novamente, né? Hoje ele vai nos brindar com a sua participação, vai cantar Admirável Gado Novo do Zé Ramalho. Professor Nelson Goulart, do curso de Filosofia, que eu convidei porque ele fez um comentário no Facebook a respeito de voto distrital. Pedi a ele para fazer o comentário e acabei, ao final, convidando ele a comparecer. Como ele aceitou, fiquei feliz. Né? O Johnny Gil Melquiades, nosso companheiro, o Flávio Liberalino, a Rafaela Cardoso e uma aluna do curso de Direito do primeiro período, chamada Gabriela Romanelli, né, que também faz Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná. Então, para a gente começar assim com o pé direito, eu vou pedir para o professor Abel cantar o Zé Ramalho para a gente. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia e os homens a publicam no jornal, e correm através da madrugada a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam novas possibilidades de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz.
Então, nós estamos abertos às questões e sugestões e propostas, né, para a gente conversar sobre a reforma política, especialmente sobre o assunto momentâneo agora, né, dos fundos de participação, né, dos partidos, que fizeram um cálculo ontem, se não me lembro se foi no site do UOL ou da Folha que eu vi, né, triplicou, e se o salário mínimo acompanhasse o aumento dessa participação, né, dos partidos, nós estaríamos com um salário mínimo de R$70 mil agora. Eu acho que eu sou a favor, não do outro, né, eu sou a favor do salário mínimo de R$70 mil, parece estar ótimo, né? Porque e eles não veem, parece que não vem nada de incomum nisso, né, nada de extraordinário. E isso, obviamente, parece vir a reboque das questões relacionadas à corrupção e as dificuldades de obter agora financiamento, que até o próprio PT estava dizendo nessa semana que não recebendo mais, né, o dinheiro por aquelas vias, por pessoas jurídicas e tudo mais, eles não têm nem condição de pagar a multa que eles já estão esperando que vão ter que pagar, né? Enfim, por todos esses escândalos que vêm ocorrendo. Então parece que a coisa tem alguma correlação, né? Quer falar, professor? Nelson, aproveite a sua estreia aqui. Primeira vez. Tá certo. Uhum. É a primeira vez, então eu estou ainda vendo como funciona. Mas você conseguiu aqui em poucas frases, fazer uma correlação enorme de coisas que estão acontecendo. Esse programa de rádio ele tem como objetivo tratar de coisas atuais e não tem nada mais atual do que esses assuntos que você acabou de levantar. Não só de uma atualidade fundamental, mas também de uma importância fundamental, né? Pouco se pensa sobre essas questões, né, no Brasil. Pouco se pensa sobre essas questões. Há, na verdade, uma grande confusão, né, entre política e politicagem. Né? A política é uma coisa muito boa, excepcionalmente boa. A palavra política vem de polis, vem de cidade, vem de cuidar da cidade. E fazer política é cuidar da cidade, né? É cuidar da cidade. E parece que hoje em dia fazer política é outra coisa completamente distinta dessa questão básica que é de cuidar da cidade, né? Então tem muitas propostas hoje no Congresso. Hoje mesmo está sendo discutido esse projeto da liberação das terceirizações para atividade também, enfim. Também está sendo discutido isso hoje. Mas a questão da reforma política, eu acho que é a mãe de todas as reformas no Brasil. E se ela for em direção dessa questão do cuidar, né, do sentimento público de participação da comunidade, né, que é de onde ela vem, né? Os gregos iam para a rua, iam para a praça para votar, para participar da administração da cidade, né? Isso, todos nós fazemos isso. Nós como professores, ou qualquer atividade, é uma atividade da cidade. Estamos todos aqui vestidos, e ninguém teceu nem plantou algodão, né? Então nós precisamos da cidade. Não somos ninguém sem a cidade. Antes, a pena maior que existia, depois da pena de morte, era a pena de desterro, né? Vai embora da cidade. Fora da cidade você não existe. Então nós precisamos da cidade. E cuidamos muito mal dela. Porque a cidade, enquanto polis, enquanto política, nós cuidamos muito mal, né? Então é nesse sentido que eu queria encaminhar. E é nesse sentido que você me convidou para conversar sobre o voto distrital. Para mim, o voto distrital tem esta característica, né? Ele aproxima o representante do eleitor, né? Da população. Então, essa aproximação, para mim, é necessária. O maior problema hoje da democracia representativa, e ela está em crise, é que ela não representa mais, né? Há uma desconexão. Eu venho da área de marketing. É feito hoje um candidato a vereador é tratado como um shampoo, né? Então é um produto, não é? Só que no shampoo, para você poder vender um shampoo, tem que passar por uma série de questões. Tem que ter um rótulo, o rótulo tem que estar claro. Se é 250 ml,
Está escrito 250 ml, não pode ter 249. E não pode usar certos produtos, tem alguns produtos que são proibidos. Então tem que estar tudo regulamentado, existe um órgão que cuida disso. Só que o vereador, enquanto vendido como shampoo, não tem essas regras todas. Entende? É um produto que é vendido só pelos possíveis predicados e às vezes muito maquiados, mas e se esconde, se mitiga todas as outras questões, né? E por que será, já que tocamos nesse assunto do ponto de vista do marketing, nós não podemos processar os políticos com base na lei do consumidor? Você trata de uma coisa interessante. Como é que é o seu nome mesmo? A Gabriela está estudando direito, né? Quer dizer, o direito positivo ele é um reflexo da consciência moral, né? Primeiro a gente cria e depois escreve, né? Primeiro na cabeça, depois fora dela, né? O Código de Defesa do Consumidor é muito interessante, né? Quando ele surgiu, se disse que era a letra morta, né? E fazer ele funcionar, e tem sido assim nesses últimos, se eu não me engano, ele é de 98, se eu não me engano. Então, nós temos aí 20 anos, né, de Código de Defesa do Consumidor. E é letra morta. Mas ele não virou letra morta, né? Por quê? Porque nós estamos agindo, estamos fazendo, estamos agindo, estamos fazendo. Mas com a política a gente não faz isso. Se quem nos está ouvindo agora puder dizer em quem votou para vereador, já é uma grande coisa. Se ele conseguir dizer em quem votou e como essa pessoa o tem representado, nossa, seria fantástico. Mas eu temo que a resposta para a primeira pergunta já seja difícil, para a segunda, então, quase impossível que a pessoa saiba como esse vereador tem representado. Às vezes ele é de um bairro, de outra cidade. Eu trato de vereador porque aproxima da cidade daquela ideia que introduzi de polis política enquanto agir na cidade, né? Agir virtuosamente, como dizia Aristóteles, na cidade, né? Você só pode ser feliz na cidade. Fora da presença do outro, você não pode ser feliz. Então é na cidade que você encontra o outro, né? Nós aqui somos uma cidade agora, né? E então o Código de Defesa do Consumidor, nós tiramos ele de letra morta para uma coisa com mais atitude. As pessoas conhecem, sabem como funciona. Mas quantos de nós fomos na Câmara de Vereadores? Quantos de nós participamos da cidade de maneira ativa, né? Não só votando a cada 2 anos, né? Mas também participando no dia a dia. Não tem os canais desaparecem. E eles ficam todos mediados. Quando existem, são mediados. Através da televisão, através do jornal, através do ouvir dizer. Ele é sempre mediado. E toda mediação, né, carrega imperfeições, né? Distorce, né? Por isso que o voto distrital é um voto interessante. Se o vereador é do meu distrito, eu sei onde ele mora. Nós partilhamos do mesmo problema, né? Então eu posso chegar para ele e dizer, bater a campainha e dizer, olha, eu estou com um problema com a iluminação da minha rua. Está muito escuro, minha filha chega mais tarde e eu gostaria que ela viesse numa calçada um pouco melhor e mais iluminada. Então eu vou e falo com ele da rua que nos é comum. Como é hoje, você vota e tem lá os vereadores, eles têm uma certa identidade com aquele bairro, mas tem vereador que tem identidade com todos os bairros. Deputados, então, para a gente subir um pouquinho, é ainda mais curioso. É frequente você votar num deputado federal que é de outra cidade a 300 quilômetros de distância. Alguém que você nunca viu pessoalmente. De quem você sabe muito pouco da maneira de pensar, né? E aí você vota pelo marketing, né? O marketing de publicidade, o marketing de política, perdão, é extremamente pernicioso em alguns aspectos. Esses dias foi regulamentado mais um pouco a publicidade para crianças. Não sei se acompanharam, né? E às vezes nós somos tratados como crianças, né, pelo marketing dos políticos. Nivelando, né? Por baixo, né? Nivelando totalmente por baixo. Queria ver agora, fazer um contraponto aqui com a Gabriela. Gabriela, né, professor, a provocação. Você não acha, Gabriela, que de uma certa medida o voto distrital pode prejudicar, pelo menos num aspecto, quer dizer, a questão das minorias? Porque as minorias elas não estão muito bem representadas no distrito, né? Elas são uma maioria só digamos assim, elas só conseguem um certo número quando elas estão
no âmbito do censo, né? E aí talvez seja um aspecto, queria saber a sua opinião como acadêmica, o que você pensa disso? Bom, eu não sei muito sobre o voto distrital, mas eu não sei até que ponto o voto distrital melhoraria essa questão de controlar o que o seu vereador está fazendo, o que o seu representante faz. Porque hoje a política é algo muito obscuro e não tem uma cultura. Não existe uma cultura para fazer as pessoas se interessarem por política. Então, antes de propor um voto distrital, não é melhor criar uma consciência nas pessoas, mas também do bem comum, não só do seu próprio bem, que é o que acontece. Eu estudava no Colégio Medianeira, aqui do lado, e a gente tinha um projeto em filosofia. Desde o segundo ano do ensino médio, não, do primeiro ano do ensino médio, a gente tinha um deputado e cada grupo tinha que cuidar desse deputado, ver o que ele está fazendo, como ele está se mostrando frente às questões que são debatidas. E esse contato com o deputado, no final, era realmente tentar fazer uma entrevista com ele. Não com o deputado, com o vereador, mas cada ano era um. E a gente não conseguia contato com muitos deles. Tanto que meu grupo tinha pego um do PSDB e acabou tendo que fazer uma entrevista no diretório do PT porque não conseguia conversar com ninguém do diretório do PSDB, porque eles se fechavam. Agora parece que está melhorando porque eles já viram que a coisa é mais séria, né? Que não é só um grupo e é todo ano que eles estão indo atrás. Então eu acho que iniciativas como essa podem ajudar a criar uma consciência melhor sobre a política, para não tornar algo tão distante. Mas se não começar numa escola, as crianças, os adolescentes, não vão querer votar, não vão se interessar nem um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu concordo plenamente. Mas veja que a tua premissa encontra no voto distrital a resposta. É essa aproximação que vai gerar uma mudança de cultura. Né? A premissa está perfeita. E aí, mas é nessa aproximação. Você disse da dificuldade. Né? Qual é o vereador que representa o nosso bairro aqui, a nossa região? Não é? Se nós soubéssemos, se fosse voto distrital, nós saberíamos. E aí, sim, o Colégio Medianeira, que fica aqui no Prado Velho, nesta região aqui, tem o vereador tal, os vereadores tais e tais desse distrito, que moram na rua tal, em tal lugar, tal. E provavelmente os filhos estudariam ali ou num outro colégio aqui da região. Provavelmente, não certamente. Mas estaria mais aproximado. A crise da democracia representativa, ela é de tal magnitude que está gerando um apartheid entre o eleitor e o político que foi lá eleito. Há também uma série de questões que são correlatas, né? Essa é apenas uma delas. A questão do financiamento da campanha, a questão do poder se reeleger indefinidamente, deputado, por exemplo, ou vereador, indefinidamente. Então, ele é um político profissional. Né? E ele vive disso. Isso não tem muito sentido. Né, na origem daquilo que é democracia mesmo e tal, né? Porque democracia é o povo no poder, o poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido. Mas o que parece é que o poder só emana, eu só concedo, faço a outorga e depois eu deixo. E aí acontecem essas coisas todas. E para quem, com quem, como fazer? Né? Existem os protestos de rua, existem as manifestações e tudo mais. Mas uma proximidade maior seria mais interessante. Isso adaptaria. Mas eu não queria esquecer do argumento do Eduardo. É uma questão, né? Porque exato, o voto distrital ele precisa responder essa questão. Sim, precisa responder. Caso ele seja adotado. Existem algumas pessoas que pregam, ou que pregam não é a palavra certa, mas que pensam que o voto distrital misto daria conta dos dois argumentos, do que você levanta e do que eu coloco. Né? O voto distrital misto, através dele, conseguiríamos satisfazer essas duas questões.
Veja, a questão das minorias é uma questão extremamente importante, né? A democracia existe não para fazer valer exatamente o que a maioria coloca, mas exatamente para dar espaço e voz para as minorias. Porque o que é minoria não necessariamente vai ser minoria sempre, e essa também não é a questão, mas há outras formas de pensar e que devem estar contempladas. Na verdade, o nosso Congresso, a nossa Câmara de Deputados, a nossa Câmara de Vereadores, deveria ser um reflexo do que a comunidade hoje em dia pensa, né? Mas não é. Né? Mas não é. Deveria ser, mas não é. Deveria ter um pensamento. Eu posso ser a favor de uma minoria sem participar da minoria, né? Entende, Eduardo? Então, eu acho que... O que você pensa? Você é um candidato a vereador do meu bairro, e o que você pensa sobre união homoafetiva? Não precisa você necessariamente ser homossexual para representar essa minoria, mas o teu pensamento, se é um pensamento liberal a respeito, se é um pensamento conservador a respeito, eu preciso saber. Né? Então, não preciso participar da minoria para garantir os direitos da minoria. E essa questão, essa tão propalada sensibilidade dos políticos, né, ao seu nicho eleitoral, né? Quer dizer, se o meu nicho ali, quer dizer, o meu distrito, for extremamente homofóbico, como eu, como político, então vou... Você se candidatar e as pessoas pensarem diferentes, eu preferia inverter só para ficar mais confortável. O teu nicho, o teu distrito não é liberal totalmente, né? Mas você é um candidato que tem um pensamento homofóbico. Você não se elege. Entende? Porque isso vai ficar mais claro. Vai ser tirado aquela áurea do marketing, e você é meu vizinho, eu sei que você é homofóbico, você está perto de mim, eu consigo perceber com mais facilidade do que através daqueles 15 segundos da TV. Né? Eu só inverti para ficar mais confortável, porque podemos usar o mesmo exemplo. O candidato não é, né? Mas o eleitorado daquela região não vai ser eleito da mesma maneira. Entende? Professor Nelson, se me permite, haveria uma representação, realmente uma aproximação do político às pessoas, ou é uma questão de mentalidade? Né? Sabemos que temos uma política partidária, e eu fico na dúvida se realmente iria mudar alguma coisa, porque nós já sabemos quais são os deputados ou vereadores que estão nos bairros, né? Bairro Alto sabemos, Bacaxiri sabemos, né? Boa Vista, então já tem esses nomes, talvez não saibamos onde eles moram, mas nós percebe-se que não representa o bairro, mas representa alguns segmentos, algumas classes. Por isso que eu não vejo mudança alguma no voto distrital para o que está. Porque é uma questão de mentalidade política. Se eu não tenho realmente aproximação ou uma formação sociológica, né, se eu não compreendo o Brasil heterogêneo e multicultural, se eu tenho a minha mentalidade limitada, seja lá pela minha formação, não sei, eu não vejo essa aproximação, mesmo com o voto distrital. Compreendo o que você coloca, mas o voto distrital muda completamente isso. Quando você cita assim que no Bairro Alto tem um candidato, quando você cita isso, o Bairro Alto tem uma pessoa que se identifica com aquela região. Mas ele não se elegeu só com votos daquela região. Teve pessoas que votaram no mesmo partido que ele, em outros bairros, e não elegeram o vereador daquele bairro, mas elegeram o vereador do Bairro Alto. Né? Entende? Então, o sistema muda. Cada distrito terá o seu vereador. Né? Terá o seu vereador. Hoje não é assim. Se você perguntar quem é o vereador de Santa Cândida, vamos ter dificuldade em dizer, porque houve uma diluição dos votos da região de Santa Cândida em vários candidatos. Muita gente vota num candidato do Bairro Novo, ou do outro lado da cidade, do Novo Mundo. Né? Então, o voto distrital ele muda essa configuração. Aquele distrito vai ter um vereador na Câmara de Vereadores. Hoje não é verdade isso. Inclusive, os bairros mais carentes da cidade têm pouca representação, né?
pouca representação exatamente por causa disso. Os votos são muito diluídos. Dessa maneira, não. Cada partido tem. Entenda partido aí como quiser. Infelizmente, no Brasil, nós temos poucos, talvez um partido ideológico, né? O resto todo é uma sopa, né? Mas cada partido vai colocar um candidato naquele distrito e aquele distrito vai ter um representante da maioria dos eleitores. Então, e isso é que faz com que se aproxime. Hoje, como o voto é diferente, né, agora me escapa o nome, como é que é o sistema, né, que você soma tudo, divide né, e vai dar o coeficiente eleitoral, que vai dizer quantos candidatos aquele partido elege, o voto de legenda, e proporcional, né, proporcional, esse é o nome. E aí, então, isso gera você vota num candidato e elege outro, né? E outro em outro lugar. E com pouquíssimos votos, muitas vezes, como a gente comentou aqui da última vez. E com outros compromissos. Né? Sabe-se lá quais. Sabe-se lá quais. Sendo assim, o marketing cuidou de passar uma maquiagem naquilo. A única diferença é que ele teve um pouco mais de votos do que o seu, e o seu ficou de fora, inclusive. Só uma questão aqui, só o compromisso aqui com o pessoal que está ouvindo a gente. O Alisson Brito, que inclusive é estudante aqui da PUC do curso de Psicologia, ele pergunta assim, olha, quem quiser, o próprio professor Nelson, ou quem quiser responder, naturalmente, o voto distrital não exigiria que uma quantia maior de representantes fossem eleitos? E ele segue um pouco adiante. Ao meu ver, não teria tanta efetividade quanto na teoria, pois hoje em dia conhecemos nossos representantes, mas a maioria das pessoas não saem da sua zona de conforto. Sem falar que, ao invés de criarmos unidades, seríamos cada vez mais divididos. São questões importantes, né? São questões importantes. Hoje nós temos uma divisão. Estado, município, né? Estado, município União. E União. Nós temos essa divisão. Para mim, a base, que é o município, é a mais importante de todos. Né? Aqui é onde a saúde tem que funcionar, a educação tem que funcionar, é aqui que é o saneamento básico e tudo mais. Né? Eu não penso que seria uma coisa que nos distanciaria mais. Né? Eu acho que penso que entre as opções que nós temos, essa seja a mais adequada. É perfeita? Não é. Mas é mais adequada do que o que nós temos hoje. Né? Nós reclamarmos dos políticos é um lugar comum, todos nós, não, mas é a nossa própria cultura que produz esses políticos e que permite com que isso fique. Então, para ter uma mudança de cultura, como você tinha colocado inicialmente, é preciso fazer mudanças. Mas mudar do que nós temos para o quê? A minha sugestão é esta, o meu pensamento é este. E com financiamento somente de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. E limitado a um percentual do que a pessoa percebeu e declarou no ano anterior ao ano da eleição. Então, se você recebeu 22 mil reais, sei lá, 20 mil reais no ano anterior ao ano da eleição, você vai poder fazer uma doação, vamos dizer, de 1% disso, que dá 220 reais. Então, você está limitado a fazer uma doação a 220 reais. E para apenas para apenas um partido. Para apenas um partido. Porque não tem sentido você pensar como ele ou como ela. Né? Então, olha, eu vou doar, e limitado ao que você declarou no teu imposto de renda, ou que tem declarado como rendimento. Né? Então, não teria mais empresas, um grande executivo que recebe um grande salário, limitado também como você a 1%, e todos com a mesma regra. E aí os partidos, com esse dinheiro, é que vão fazer as campanhas. E as campanhas ficam muito mais baratas. Muito mais baratas. Fica muito mais fácil você fazer. Para um deputado federal, por exemplo, aqui em Curitiba, com a quantidade de eleitores, nós teríamos provavelmente, sei lá, deputado federal, 3 ou 4, Curitiba elegeria. Então você juntaria os distritos de vereadores, vai somando até formar esses 3 distritos maiores para federal, e aí então fica muito mais fácil. Então é muito comum a gente andar pelo Paraná inteiro e ver placa de deputado federal em Londrina e a mesma placa aqui em Curitiba.
Deputado estadual, nós temos, né, muito disso, né? O cara representa o norte, o sul, o leste e o oeste do estado. Então isso baratearia, além de aproximar, baratearia o processo, né? Boa tarde a todos. Gostaria de fazer só uma pergunta, professor, que assim, ouvindo os seus argumentos, né, parece muito bom, até porque ele vem com essa proposta de mudança de cultura, mudança de mentalidade, né? Eu tenho duas dúvidas, que eu acho que pode ser também a do pessoal que está nos ouvindo, que como ficaria a votação para o presidente, né, nesse modo distrital, que eu creio que seria a mesma coisa, mas enfim, queria ouvir de você, né? E de que... Nossa, me fugiu o termo agora, mas... Bom, deixar vocês responderem e eu volto com o meu termo. A votação para presidente é muito simples, tem um único distrito, o Brasil. Né? Como é hoje, cada partido pode oferecer só um candidato, né? E seria como hoje, o Brasil inteiro vota. Então é o único distrito que é o Brasil. Para governador, o distrito é o estado inteiro, como é hoje. As eleições majoritárias, essas não mudam. Se bem que quando eu falo eleições majoritárias, eu também estou falando de senadores, e sobre senadores eu também tenho minhas restrições. Tá certo? Eu não acho que o sistema de suplente de senador seja uma coisa que tenha o mínimo de bom senso envolvido. Você vota no senador e o suplente dele você nem sabe quem é. Aí ele vai para ministro, ou vai fazer alguma... Aí assume uma pessoa que você nunca nem ouviu falar daquela pessoa. Então, fazendo a ressalva dos senadores, sim, todos os cargos para executivos como governador, prefeito e presidente da República, o distrito por exemplo, prefeito é o município inteiro. Né? Então, aonde que é a casa do povo, e quem faz as leis e supervisiona o executivo, porque essa também é uma outra confusão aqui no Brasil. A gente confunde bom político com bom administrador. Quer dizer, nem sempre um bom deputado vai ser um bom governador, um bom prefeito. Nós estamos aqui no bloco da PUC de administração. A administração é uma ciência de grande complexidade. Administrar um orçamento como o de Curitiba, que não é pequeno, e fazer isso de maneira bem feita e correta, não é uma coisa que um político, só porque é bom político, saiba fazer. Né? Então, nós temos que pautar nossas escolhas de maneira diferente quando os cargos são executivos. Né? Bom, aí a minha outra pergunta e qual seria o grande problema, né? Qual seria o ponto fraco de nós colocarmos o voto distrital? E de que forma... Tá fugindo hoje, mas essa é a pergunta. Bora. Adorei a tua pergunta. Olha, cara, vou dizer uma coisa para você. Fazia tempo que eu não escutava uma pergunta assim. Não a pergunta em si, mas o raciocínio que está por trás. Diz assim, eu estou aqui defendendo um pensamento, né? E faço isso, você falou, eu faço isso de maneira um pouco apaixonada, e na docência tem o mesmo defeito, né? Isso em filosofia, isso em filosofia é um defeito, né? Nós temos que nos ater à parte mais racional, mas você faz a questão assim, e é uma questão que eu adoro fazer para os meus amigos que pensam diferente de mim. Mas vem cá, faça um elogio então. Tá, escutei todas as tuas críticas, agora faça um elogio a essa pessoa que você está criticando. Né? Se você for capaz de fazer o elogio, né, ou de fazer a crítica àquilo que você está elogiando, você não está sendo um fundamentalista, você não está sendo um apaixonado com um pensamento que não importa o que aconteça, não muda. Daqui a pouco você está colocando bomba em volta do corpo, entrando numa estação tubo e explodindo. Né? Um monte de tucano ou um monte de petista. Né? Porque as coisas estão meio caminhando para esse lado. Então eu adoro essa pergunta, adoro mesmo e muito obrigado por ela. O defeito que eu vejo no voto distrital foi um pouco dito por ela e por todos aqui, é a questão da nossa preparação, porque essa é uma mudança externa, né, que não estaria no atual estágio da discussão.
não estaria ainda introjetada na mentalidade do eleitor. É um pouco o que ela tinha dito. Como é que faz? O que muda antes? Muda a lei, e aí depois nos adaptamos, e eu citei o caso do Código de Defesa do Consumidor, levantado pelo professor Eduardo, que primeiro mudou a lei, depois nós mudamos. Né? O que não é normal. O normal é a lei ir a reboque da mentalidade da sociedade. Mas no nosso caso, temos uma diferença, temos problemas. Então, esse é o principal defeito. Como é que se resolveria isso? Com mais discussões como esta. Né? Então, nós temos o quê? 2 anos, 3 anos, 4 anos para fazer uma reforma? Então, sei lá, 5, 10, não importa quanto tempo. Mas temos o país vai discutir isso. Vamos discutir isso nas escolas. Vamos lançar a palavra cartilha eu acho horrorosa, mas vamos partilhar mais comunicação? Vamos conversar mais sobre o assunto? Vamos falar disso na praça? Vamos falar disso no ônibus? Vamos conversar sobre isto? E aí, ao final e ao cabo, ou um plebiscito, ou uma constituinte, com poderes exclusivos, eu não acredito, tem que ser uma constituinte mesmo, porque senão vai ficar uma coisa vai ficar estranho. Né? Então, pode ser feita essa reforma por quem foi eleito pelo sistema anterior? É uma pergunta interessante. Será que alguém que fuma muito pode fazer lei sobre o cigarro? Né? Há uma independência entre aquilo que me faz bem ou aquilo que ou aquilo que eu necessito e o meu pensamento, né? Então é difícil. A gente olha para os políticos e diz que não, né? Eles não são capazes de fazer. O PMDB mesmo está sugerindo que deve ter financiamento de campanha por pessoa jurídica, mas só faz uma restrição. Essa pessoa jurídica só pode dar para um partido. Pô, isso é a mesma coisa que dizer que quem elege as pessoas, porque o marketing é muito importante, são essas grandes empresas. Então, quem que é o presidente que nós vamos escolher? É tal. Então vamos só doar para esse partido. É isso que o PMDB colocou na mesa de negociação, não, como projeto de lei de reforma do financiamento. Então, se todo mundo se reúne, ele sempre se reúne para fazer preço, né? Se reúne e diga, nós vamos eleger eles vão dar dinheiro só para aquele, só aquele vai ter dinheiro para fazer, né, marketing. Melhor exemplo é o Eduardo Cunha, né, professor? Tá fazendo o que é só o pessoal que deu dinheiro para ele, tá fazendo o que é interesse dele, né? Eu vou perguntar bem rapidinho. Eu achei linda a fala do professor, assim, na teoria é maravilhoso, funciona, dá super certo. Agora, quando o professor, quando a Gabriela falou essa questão que não existe uma cultura que tem essa preocupação de ir atrás das políticas, de ir atrás da leitura sobre, etc., eu acho que a raiz do problema está na questão da mídia. A mídia que nós temos hoje é uma mídia que se preocupa com os interesses dela. Ou ali está junto com um partido ou outro, ou está contra um partido ou outro, é esse o grande problema. Funciona o voto distrital? Talvez funcione, mas o problema é quando a sociedade como um todo está subordinada a uma mídia porca, como essa que nós temos. Eu compreendo o que diz. E sinto muito, mas eu vou dizer para você, olha, uma solução para a questão da mídia, no que diz respeito à política. Sobre mídia, eu fui publicitário 25 anos. Realmente, nós temos aí uma questão para ser bem discutida. Mas o voto distrital, ele tira o poder da mídia. Da mídia, o professor coloca como uma mídia nacional, digamos assim. Não, da mídia local mesmo. Será? O voto distrital coloca e deixa isso mitiga, tá? Não resolve. Mitiga o poder da mídia, né? Porque não adianta porque a mídia é sempre um tiro de canhão, né? Então você sai na Gazeta uma coisa, sai para a cidade inteira, né? Então não pode estar todo mundo lá na Gazeta, obviamente, não cabe, não é assim que funciona. Então, quando você divide em pedaços, a mídia é uma mídia muito mais, sabe? Eu diria até que a sola de sapato é uma mídia interessantíssima no voto distrital. Né? Fosse eu candidato, ou Abel candidato, lá
lá no, né, já começaríamos ali pelo Vênus, né, Abel? E você ia fazer o quê, Abel? Né? Teu partido recebeu doações de pessoas que são simpatizantes do teu partido, então você tem lá uma verba e você vai ser o candidato daquele distrito. Você ia economizar, ia pegar o sapato, ia gastar sapato para ser candidato a vereador. Porque não adiantava nada para o Abel ir falar na rádio A, Y ou B, que é abrangente e tudo, porque vai estar falando com pessoas que nem vai estar lá na urna o nome dele. No caso daria força aos jornais de bairro, né? Jornais de bairro. Jornais de bairro. A você deixar um folheto como esse, vamos supor que fosse um folheto do Abel, então o Abel vai deixar onde? No supermercado, no Big ali, no supermercado e tal, na escola, iria na escola do bairro, conversar sobre a escola do bairro, a relação dele com a escola ali, como é que chama mesmo ali perto? Não a do Rosário, aquela pública que fica mais embaixo, ali no Montessori, você teria uma proximidade. Olha, pessoal, o Eni Caldeira, que é um colégio grande, né? Dona Branca, o Eni Caldeira tinha uma piscina olímpica, agora não tem mais. Né? Então, olha, esse aqui é o Abel, é o vereador do nosso distrito, da nossa região. Né? Olha, os alunos, os professores, todos, a relação é uma relação mais próxima. Tem aí não uma revolução, mas uma mudança de paradigma mesmo. Né? O que nós estamos é indo para o paradigma da comunicação. E aí é que é um grande problema. É aquilo que eu comecei falando com a história do shampoo. Né? É um grande problema. Sobre a mídia mesmo, parece que as pessoas são uma massa de manobra. Porque a mídia fala que isso é certo e as pessoas acham que isso é certo e elas vão para a rua lutar por isso que a mídia diz que é certo. Hoje cedo, antes de eu ir para a Federal, eu vi uma propaganda sobre a PL 4330 dizendo que a terceirização é ótima, mostrando um monte de gente feliz, saindo dizendo que eu não perdi nenhum direito sendo terceirizado. Um problema que vemos aí. Eu já ouvi pessoas terceirizadas dizendo que o trabalho delas não é ruim. Mas uma pessoa não pode ser tratada como o todo dos terceirizados. E, isso aparece no jornal, em rede nacional, para todo mundo achar que a PL 4330 é boa. E as pessoas não vão mais a fundo pesquisar isso, que é um dos problemas também aqui do Brasil. Como um todo, provavelmente. Só reiterar rapidinho. Jornal Nacional, você falou sobre isso? Jornal Nacional, umas 2 semanas atrás, tratou essa questão de uma forma que foi assim, horrível. Não, é uma propaganda da Fiesp, que tá passando. Mas sim, né? Da Federação das feliz, Indústrias. Para eles, terceirizou, maravilha. Mas é uma coisa que eu falei com meus colegas hoje cedo. Eles defendem, a gente é contra, porque se é bom para eles, não pode ser bom para a gente. O que chamou a atenção é que estavam todos os empresários em massa nessa votação. E quando os trabalhadores tentaram entrar, não, vocês não podem entrar. Assim, o que chama a atenção é que houve muito interesse do empresariado. Quer dizer, se é tão beneficiário para o trabalhador, por que tanto interesse dos empresários? E aqui temos dados aqui, tem salários 25% menores, quem está terceirizado, trabalham 3 horas a mais por semana, permanecem apenas de 2 a 3 anos a menos, 3 anos a menos no emprego. Estão envolvidos em 80% dos acidentes que terminam em morte. Mais chances de trabalho análogo à escravidão, né? Quando você... A tal da substituição, né? Nós temos algumas empresas multinacionais que eles demitem 700 pessoas por dia e admitem 700 pessoas por dia. E como estamos já encerrando, eu queria deixar uma provocação para o próximo programa, é de pensar o seguinte: as pessoas veem como negativa a ideia do país estar dividido. Mas sempre estivemos divididos. Nunca houve unanimidade política ou representativa. Então, se estamos divididos, é porque estamos num país multicultural. E aí, penso que essa reforma política deve passar por essa mentalidade, esse pensamento de que, sendo um país tão multicultural,
Porque pensar que estar dividido é uma coisa ruim. Que bom que agora sabemos que estamos divididos e que as minorias não estão sendo representadas por nossos políticos. Isso é uma provocação para a semana. Não, eu compreendo, Abel, mas eu me senti provocado e agora vou ter que... Quando eu falei e penso que você trouxe isso um pouco através da minha fala, é do fundamentalismo. O múltiplo é sempre positivo. Sempre positivo. A humanidade existe porque é múltipla. Se fosse una, não existiria mais. Então, o que eu disse é do fundamentalismo, daquilo de eu pensar de uma determinada maneira e não estar aberto, isso baseado na pergunta dele até, e não estar aberto ao contencioso, ao contraditório. E aí, através de um fundamento que para mim é irremovível, eu fiz a brincadeira de eu vou entrar numa estação tubo e vou explodir, ou os tucanos ou os petistas. Não é no sentido de uma divisão, até porque é importante todos os processos e todas as pessoas. O múltiplo é fundamental. Né? Sobre isso estamos totalmente de acordo. Né? O que não pode ser é uma visão sectária, uma visão fundamentalista, uma visão que não permite o contencioso. Né? Então, é esse tipo de coisa que não pode ser. Aí vai ser uma coisa destrutiva. Né? Vai ser uma coisa destrutiva. Nesse aspecto é que eu quis colocar aquela questão. Só complementar a fala do professor Abel sobre esses dados em relação à PL 4330. Se aprovada, um dos maiores problemas que ela já apresenta, isso se tiver o maior, é que empresas multinacionais, empresas internacionais, principalmente na questão têxtil, essa questão de provar, de se cumprir, de se legislar judicialmente, se há ou não um trabalho de escravo ou análogo à escravidão nessas empresas, vai ser muito mais complicado e vai ser muito mais difícil dessas empresas pagarem judicialmente, serem punidas judicialmente por esse trabalho escravo lá. Então, não dá para ser aprovada essa lei, essa PL. Né? Na verdade, é toda uma tradição de direito trabalhista no Brasil que é rompida, né? Rasgar CLT, né? Basicamente. Gente, tá uma delícia a conversa. O Flávio acabou não falando nada hoje, né, Flávio? Não teve espaço. Ele respirou bastante ali, mas não teve brecha para ele, né? Mas, olha... Agradeço a todos, tá? E gostaria que a gente pudesse continuar essa conversa na semana que vem, já que ela, assim, se provou, assim, né, o tempo tão curto e tão exprimido, né? E agradecer, né, a todos, a presença de todos e a quem estava nos ouvindo também. E aqui, um último comentário, apenas para a gente encerrar, do Alisson Brito, que a gente citou aqui antes. Sinto-me lisonjeado em saber que vocês fizeram um comentário sobre o que eu perguntei, né? E ele desejando uma muito boa rádio para nós. Agradeço e até a próxima semana, no mesmo horário, 15 horas da tarde. Muito obrigado. Pena que não deu mais tempo, né? Mas, na verdade, esse assunto...